Boa noite a todos. Eu entendi por que foi fraco boa noite, é porque não está de noite, né? E não é que esse sol resolveu aparecer à noite aqui, não é? Porque o dia inteiro ele não estava lá, né? Agora de noitinha ele resolveu aparecer. Que bom que você veio aqui, à casa de Deus. Quando a gente vem à casa de Deus, a gente sente algo diferente, não é? Deus começa a encher o nosso coração, nossa alma. Muitas vezes é difícil chegar aqui. É difícil porque você tem o trabalho, ou tem o dia para você descansar, um dia como hoje. Eu vejo que várias pessoas vieram direto do passeio para cá. Que bom que você fez assim. Que bom que você não deixou de vir aqui à noite. Durante a semana, sei que muitos virão do trabalho para cá direto, né? Não tem problema. Dá aquela preguiça, aquela canseira, mas quando a gente chega aqui já começa a ser bom, né? É gostoso demais poder encontrar as pessoas, nos fortalecer uns com os outros. Hoje é um dia muito especial, porque é um dia de nós mantermos esse relacionamento com Deus e recebemos dele, da presença dele assim, uma paz ou um bálsamo para nós. E é especial porque muitos amanhã começam a trabalhar, outros já começaram hoje, mas muitos começam amanhã. E é diferente a gente começar a semana com um bálsamo na alma. Eu quero chamar você para nós orarmos. Vamos fechar os olhos? Senhor, já temos falado com o Senhor aqui, já temos estado na sua presença, na presença uns dos outros. O Senhor está no seu santo templo. E queremos, Senhor, que o Senhor passe para o templo do nosso coração, da nossa alma. Queremos mais uma vez ouvir a sua voz, Pai. Através dessa coisa que é a loucura da pregação. Ó Senhor, fala aquilo que nós precisamos ouvir. Abre nossa mente, nosso coração, para podermos entender o que o Senhor está dizendo. E para que isso encha a nossa alma com o seu poder e a sua graça. Fica conosco, Pai, à medida em que abrimos a sua palavra, que o seu Espírito, Senhor, também se abra para nós e se revele em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 3, esse tem sido o nosso texto base, será a cada noite. E ontem nós começamos com o Apocalipse 13. Apocalipse 3, abram seus celulares em Apocalipse 3. Do verso 14 em diante, 3, 14 em diante. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos não estiveram ontem, estão aqui primeira vez nessa semana de oração? Quero ver a mão. Ergue bem alto, só para eu ter uma ideia. Isso. Como nós temos uma sequência de assuntos, então eu vou situar você um pouquinho. Não vai dar para situar muito, não vou gastar muito tempo com isso. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A gente começa a descobrir que essa carta, ela foi escrita, ou é uma mensagem escrita por alguém muito especial. Ele diz que o nome dele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Quem é ele? Isso, vamos conversar, vamos lá. Quem é ele? Jesus. Jesus dá essa mensagem. Para quem? Para a igreja de Laodiceia. E quem é a igreja de Laodiceia? Eu. Então, essa é uma mensagem direta de Jesus para mim, que vivo no século 21 e que estou sentado aqui nessa igreja hoje. Jesus diretamente para mim, falando para mim, não falando para a igreja em geral, ele está falando para mim, para as minhas necessidades, para a minha vida, o meu contexto de vida. Jesus quer trazer você aqui nesse momento para falar com você especificamente. E ele começa dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Quem é morno dentro da igreja de Laodiceia? 1, 2, 10, quantos? Quantos? Todos. Todos. Jesus está se dirigindo à igreja de Laodiceia e está dizendo assim: eu conheço as suas obras. A igreja de Laodiceia sou eu. Ele está dizendo para mim: você é morno. Você é morno. E ontem, a mensagem de ontem, durante o culto, foi assim um esforço muito grande para conseguir abrir a sua mente, assim como Deus teve um esforço muito grande para abrir a minha mente, para me convencer de que eu sou morno. Me convencer de que eu sou morno. E a gente olhando dá a impressão que é uma coisa até assim ruim para nós, não é? Mas como eu sou morno? E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim: você, laodiceano, é morno. A mensagem dele, ela é específica para pessoas que não trabalham na igreja, é isso ou não? Não. Para pessoas que não estão envolvidas com Deus, é isso ou não? Para quem não é convertido, é para eles essa mensagem? Não. Não. Porque se ele está mandando a carta para uma das 7 igrejas, ou para a igreja dele, a última parte da história da igreja cristã, na história do mundo, e eu faço parte dessa igreja, ele está falando comigo, ele já está assumindo que eu sou dele, eu sou convertido, ele está assumindo que eu faço parte da igreja, ele não está dizendo que eu não sou convertido, ele está dizendo que eu sou membro da igreja dele, ele só está dizendo assim: você é morno, morno. E a grande questão é que se eu não reconhecer que eu sou morno, essa carta, ou a mensagem dessa carta, não serve para mim. Eu estou de fora. A primeira vez que eu preguei isso, o meu irmão estava escutando. E quando acabou, ele disse assim: mas você então quer dizer que a gente que trabalha na igreja, que é envolvido na igreja, que ora e tudo, que nós somos mornos? Nós somos mornos? Não sou eu que estou querendo dizer. Jesus está dizendo claramente isso. E meu irmão, alguém me disse hoje, eu fui passear com uma pessoa que é meu melhor amigo. Meu irmão é meu melhor amigo. E ele é uma pessoa sincera, uma pessoa de alma aberta, pura. E ele estava incomodado com aquilo. Eu disse para ele: eu fiquei muito incomodado com isso também. Porque eu olhava para essa mensagem e eu pensava: não, Deus tem gente quente, morna e fria dentro da igreja. É verdade, Deus tem gente morna, quente e fria. Tem ou não tem dentro da igreja? Tem. A mistura disso tudo dá o quê? Mornidão ou morno. É isso. O resultado final é mornidão, morno. E todos nós somos mornos. Você consegue entender isso? Aí você diz: não, mas se tem gente fria, morna ou quente, então eu sou quente. E eu disse para vocês ontem, pensar que é quente é o primeiro sinal de que você é morno. Abre comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 1. Provérbios 1. Abriu? Ah, é o celular, por isso que eu não estou ouvindo página. Eu fico esperando página, mas não vem. Obrigado, alguém quase rasgou a Bíblia agora. 32, verso 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Impressão de bem-estar. Você sabe como é que é? Mesmo quando você ora a Deus, quando você faz uma vida de devoção a Deus, quando você clama a Deus, e mesmo quando Deus se manifesta a você mostrando que você é pecador, mesmo quando você se encontra com Deus e Deus mostra para você que você precisa melhorar muito, mesmo quando você tem consciência disso, ainda assim Deus está dizendo: se você pensar, eu sou quente, você está correndo um grande risco, porque você é morno. Você é morno. E Daniel orou assim. Daniel orou dizendo: Senhor, nós pecamos.
Jeremias se incluía, e Jeremias pedia tanto para o povo, e se colocava junto com o povo, que Deus chegou para Jeremias e disse: para de orar por esse povo, as suas orações por eles estão me importunando. Então o primeiro sacrifício grande de Deus é convencer a você e a mim de que nós somos mortos e que nós precisamos dessa mensagem. Jesus está dizendo assim: por misericórdia, abra os olhos, abra os ouvidos e tenha consciência de que essa coisa que eu estou falando é com você, e só tem um jeito de você sair disso: é você comprar algumas mercadorias que eu tenho para oferecer para você. Comprar, não é isso que ele diz aí? Vamos voltar ali, capítulo Apocalipse 3, verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E quando eu leio isso aqui, eu fico pensando: que coisas enigmáticas são essas que Deus está dizendo para mim que eu preciso? E a partir do momento que eu me conscientizei de que eu sou morno, eu sou Laodiceia, eu comecei a olhar para isso aqui com um interesse diferente e pensar: bem, se eu estou morno e Deus está a ponto de me vomitar da boca dele, então eu estou precisando de uma solução. Como? O que eu posso fazer para mudar esse quadro? O que eu tenho que fazer? E Jesus diz: bem, a única coisa que você tem que fazer é comprar de mim, e eu tenho para vender para você alguns artigos, e o primeiro deles é o quê? É o ouro. O ouro refinado, o que ele diz? Ouro refinado no fogo. Ouro refinado no fogo. Por que Laodiceia é morna? Qual é a sua opinião? Por que Laodiceia é morna? O que falta em Laodiceia? Que ela é morna. Falta o quê? O Espírito Santo, o fogo do Espírito. É isso? O que o Espírito faz na minha vida? O que ele faz? Transforma. O que ele põe na minha vida que transforma a minha vida? Jesus diz assim: eu estou indo embora, lá em João 14, mas eu vou mandar o Consolador. O Consolador, ele vai testificar de mim, e ele vai colocar a mim na vida de vocês. Então o Espírito coloca Jesus na minha vida. Jesus é o nome de um programa de computação, e eu tenho que baixar esse programa. Para baixar esse programa eu tenho que estar, primeiro de tudo, o quê? Conectado. Se eu não estiver conectado, não dá para baixar. Aí eu começo a baixar o programa, conectado. E ele é um programa tão pesado, que depois de um mês conectado, eu olho naquela barra assim, 1% ainda. É uma coisa incrível. Se desconectar é um desastre, porque daí tem que começar tudo de novo. Então tem que ficar conectado. E a tua máquina, ela fica parada só por causa daquilo. Ela é todinha parada por causa daquele bendito programa, Jesus, que está baixando na sua máquina. Eu até acredito que não leva a vida toda para baixar esse programa. Mas eu acredito que quando ele baixa, e para uns depende na verdade da força da sua internet. Você entendeu? Quando a internet é poderosa, ele baixa mais rápido. Mas mesmo que ela seja muito poderosa, no dia que terminou de baixar o programa todo, no dia seguinte aparece um negócio dizendo assim: você precisa fazer um upgrade. E todo dia aparece um upgrade novo para você fazer. E você tem que ficar fazendo upgrade o tempo todo. Então o Espírito, ele baixa em mim o programa chamado o caráter de Jesus. E o caráter de Jesus foi marcado e pode ser traduzido e resumido por uma palavra. Qual?
Oi? Amor. Amor. Que coisa tremenda. Amor. Essa palavra da qual a gente fala e não consegue direito definir. Por isso que diz ali em Mateus 24:12, o Senhor Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, quando estiver chegando lá no finzinho, o amor se esfriará de quase todos. E Laodiceia vai ficar morna, porque não vai ter amor entre eles. É incrível como é que nós não somos o povo do advento. Nós somos o povo do evento. É ou não é? A gente confunde as coisas. Nós não somos o povo do advento, nós somos o povo do evento. Nós amamos um evento e nós desprezamos as pessoas. Muitas vezes é assim. Eu vejo isso muitas vezes. A gente faz toda uma programação de Natal, consegue fazer um mega show, um mega evento, e todo mundo se envolve e tal, e você faz das tripas coração para aquilo se realizar. Vem um monte de visitas para a igreja. E depois, quando acaba o evento, o que você faz com as visitas? Nada. Mas valeu o evento, não valeu? Nós somos os únicos que vamos ao supermercado, fazemos uma compra tremenda e largamos as sacolas lá. Pagamos, hein? A gente paga e larga a sacola lá. Sabe por quê? Se envolver com gente dá muito trabalho. Um tempo atrás, eu promovi um programa de reencontro para buscar pessoas afastadas. E a igreja com a qual eu fiz isso se envolveu demais. Foi um negócio tremendo, todo o mecanismo que nós usamos, mandando cartinhas escritas à mão para essas pessoas e tal. E no dia do programa a gente tinha 150 ex-adventistas. E na hora do apelo, 63 vieram para frente, aceitando voltar para Jesus e voltar para a igreja. O apelo foi específico. Jesus está chamando você para voltar para a igreja agora. Não interessa como é que é a sua vida, vem para cá agora. E 63 vieram para frente. E depois, quando eu fui para casa, e aqueles nomes ficaram com a igreja, sabe quem que foi visitar em casa, quem que foi acolher, quem que foi dar atenção para eles? Ninguém. E sabe quantos permaneceram mesmo lá? Nenhum. Nenhum. A gente vai, faz a compra, paga a conta e deixa a sacola e vai embora. Nós amamos os eventos e desprezamos as pessoas. Falta o amor de Cristo no coração da gente. Nós somos a geração evento. Nós não estamos acostumados a fazer acontecer a coisa. Nós estamos acostumados em assistir. Somos a geração auditório. A gente vem à igreja para quê? Para assistir. É por isso que só faz sentido quando o programa é bom. Porque não sou eu que faço. Não sou eu que estou envolvido. Eu não estou envolvido em salvar as pessoas. Eu não estou envolvido em buscar as pessoas. Eu não estou envolvido em gastar o meu tempo com elas e me envolver. Porque isso custa muito para mim. E é por isso que eu sou morno. Porque como o amor de Cristo não está aqui dentro, ele não esquenta o meu coração suficiente para que eu possa ter esse desejo de buscar as pessoas. Então Laodiceia é morna. Jesus diz assim: aconselho-te que de mim compres. Como é que a gente pode comprar alguma coisa de Jesus? E a primeira coisa que ele diz que a gente tem que comprar é o quê? Ouro provado no... Vamos falar comigo? A primeira coisa é ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo. O que será que é esse ouro provado no fogo? Primeiro diz: eu aconselho que você compre de mim. Comprar nos tempos bíblicos era a mesma coisa que trocar. Presta atenção, olha esse texto. Nós cantamos esse texto agora há pouco. Diz assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que é esse negócio de comprar sem dinheiro e sem preço? Ele está dizendo assim: vem e compra de mim, compra sem dinheiro e sem preço. É porque nos tempos bíblicos, comprar era a mesma coisa que trocar. Eu criava ovelha e o meu irmão
ele cultivava a terra, então eu levava uma ovelhinha e trocava por um tanto de comida, de cereais, disso e daquilo, e trazia para casa. E a gente fazia uma troca. Jesus está propondo para você e para mim uma troca. Compra sem dinheiro. Para você comprar de mim, a gente vai fazer uma troca. Você me dá o seu eu, e eu dou para você o meu caráter. E junto com o meu caráter, vai o meu amor. Olha como é que Paulo descreve essa troca que ele fez com Deus. Ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ou seja, no seu poder de fazer coisas boas, eu ainda mais, Paulo dizia, porque eu sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, adventista dos adventistas sou eu. Era isso que ele estava dizendo. Ele diz mais: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo. Meu Deus, eu perdi todas as coisas por causa desse evangelho. É que era uma outra época, não era? Ou será que Deus pede para eu perder tudo hoje também? O que você acha? Sim ou não? Ele pede para eu entregar tudo? Sim ou não? Ele pede. E a cabeça e o coração estão tão pertinho um do outro, né? Mas o saber e o fazer tem uma distância enorme entre eles. O que é o ouro provado no fogo, então? O que é ele? Fala para mim, estou esperando a sua resposta. O que é o ouro provado no fogo? Vamos lá, Malaquias 3:2 diz assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda, da vinda de Jesus, e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Uau! Está dizendo que ele, quem é como o fogo do ourives? O próprio Jesus. Ele é como o fogo do ourives. Quem vai poder suportar? Ele diz mais, ele diz: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai purificar? Como é que ele vai derreter? Como é que ele vai fazer isso em quem mesmo? Nos filhos de? Não é no mundo inteiro, não. É em quem mesmo? Nos filhos de? Quem eram os filhos de Levi? Os levitas. E o que os levitas eram? Eles eram o povo que cuidava do templo. Eles eram o povo que não saía do templo. Eles eram o povo mais envolvido com as coisas de Deus daquela época. Os filhos de Levi. E aí está dizendo que quando ele voltar, ele vai purificar. Antes dele voltar, ele vai purificar. Ele vai se assentar como o derretedor de prata e de ouro e vai purificar os filhos de Levi. Como é que ele vai fazer isso? De que jeito? Jó 23:10 ali, Jó diz assim: mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como? O ouro. Ah, então peraí. Como é que é provado o ouro no fogo mesmo? Derretido, mas como é que eu sou provado no fogo? Através do quê? Jó disse assim: se ele me provasse. Através do que então? Provações. Provações. Quem quer provação? Lembra que eu falei antes da caixinha de repreensão? Ninguém quer também, né? E também ninguém quer provação. Ninguém quer essas coisas para a vida, para a sua própria vida, né? Para que serve provação? Para que provar ouro no fogo? Por que Deus quer mandar provação para a sua vida, para derreter você, para purificar você? Para que serve isso? A gente fica olhando assim e parece que não entende. Eu quero que você se lembre de um texto comigo, um texto muito conhecido da Bíblia, Romanos 8:28, onde diz assim:
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Conhece esse texto, não conhece? Você acredita nele, não? Sim ou não? Oh, eu não ouvi tanto assim, hein? Você acredita que todas as coisas contribuem para o seu bem? Sim ou não? Sim? É isso que tem acontecido na sua vida sempre? Tem acontecido só coisa que contribui para o seu bem? Sim ou não? Eu já não ouvi mais nada agora. Você disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu perguntei, é assim que está acontecendo? Então você não ama a Deus? Não, eu amo a Deus. Você ama a Deus. Eu sei que você ama. Senão você não estaria aqui. Eu sei que você deseja ter uma maior comunhão com Deus. Eu sei que você deseja desesperadamente crescer espiritualmente. Eu sei que você deseja sair de um nível assim de espiritualidade medíocre. Eu sei que você deseja crescer. Eu sei que você passa por problemas também. Sabe como é que eu sei isso? É porque eu sou igualzinho você. Igualzinho. Mas deixa eu pensar com você um pouquinho melhor. Você acha que Deus se importa com a gente? Ele se importa? De fato mesmo? Vou contar uma história para vocês. Essa é uma história real. O nome dele é José, mas como qualquer brasileiro teria o seu apelido se ele chamasse José, o apelido é o que mesmo? Trabalha na oficina. O Zé está pulando de alegria, porque o Zé, ele encontrou a garota da vida dele. E sabe, ele diz assim, essa é para casar. A alegria do Zé é porque ele acabou de ficar noivo. Ficou noivo. E o Zé, ele estava assim, ele não conseguia pensar em outra coisa nessa época, que ele tinha acabado de ficar noivo. Só pensava na noiva, em como ela era maravilhosa, em como era gostoso estar com ela. E ele sempre dizia assim, essa eu tenho que respeitar, porque essa é para casar. E o Zé respeitou a noiva dele todo o tempo. Mas um belo dia lá, ele estava na oficina trabalhando, quando de repente a noiva dele chegou. Ela estava com a cara muito estranha, parecia muito preocupada. E o Zé olhou para ela, já conhecia, disse, o que está acontecendo? Zé, eu preciso falar com você, você tem um canto. Oh, meu pai, o que está acontecendo? Vamos aqui. E aí, conta logo, o que foi? Zé, antes de eu te contar, eu tenho que te fazer uma pergunta. Você confia em mim, Zé? Ei, não estou gostando desse negócio. Fala logo. Antes você fala, Zé, confia ou não confia? É lógico que eu confio, mulher, mas me fala logo, você está me matando. Zé, mesmo que todas as provas estivessem contra mim, você acreditaria em mim ainda? Mas está falando o quê? O que você quer falar? Zé, você acreditaria ou não? Lógico que eu acreditaria, mas o que está acontecendo? Zé, eu estou grávida. Grávida? Foi desse jeito que o José ouviu a Maria falar para ele que ela estava grávida. E ela disse, não fica preocupada, isso é coisa do Espírito Santo. Que conversa é essa? O José não acreditou nada daquilo. Apareceu um anjo no meu quarto, José. Ele não conseguia acreditar, por isso que ele planejou largar da Maria, e por isso que depois o anjo teve que aparecer para ele para dizer assim, olha, o que está lá é do Espírito Santo mesmo. O que vai nascer do ventre da tua esposa vai ser o Filho de Deus feito homem. O Messias está sendo gerado na barriga da tua mulher. Não larga dela. Pergunta para você, responde para mim, hein, por favor. Você acha que quando o anjo apareceu para ele no quarto e disse para ele que aquilo era do Espírito Santo, que ia ser o Filho de Deus, o Messias, o José creu que aquilo era de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Que bom. Eu também acho que ele acreditou. E o José, como bom carpinteiro, deve ter se preparado para o nascimento do bebê. Ele deve ter planejado a família, a mãe ajudando no parto, ele deve ter feito um bercinho para o bebê. Com certeza ele fez aquilo. Lá em casa a gente tem uma cama que meu avô fez, meu avô era carpinteiro. Mas meu avô não era marceneiro, ele era carpinteiro, de subir no telhado. A cama é muito feia. Aliás, ele pintou de vermelha, está vermelha até hoje. Não tem acabamento nenhum. Pensa numa madeira que ele mal lixou.
Aquela cama não acaba. Minha mãe não sabe o que fazer com ela mais, porque ela é muito feia. Tem que pôr uma coxa assim que cubra ela todinha para não aparecer nenhum pedacinho dela. E ela não acaba, não fica ruim a cama. E que meu avô morreu já faz uns 30 anos. É muito forte aquela cama. Eu não sei como é que era o José, se ele era marceneiro, mas o José fez o bercinho do neném. Só que, de repente, quando o bebê estava para nascer, de repente tudo começou a dar errado. Eles tiveram que fazer uma viagem terrível. E você acha que não passou nunca na cabeça do José? Eu estou perguntando, você acha? Porque a Bíblia não fala e a gente só tem que achar mesmo. É conjectura. Você não acha que passou na cabeça dele algumas vezes pensar assim, peraí, mas eu sou o Zé Ninguém. Como é que de mim e da minha mulher, a Maria Ninguém, vai nascer o Filho de Deus? Não é possível. Mas o anjo tinha aparecido. E José toda hora lembra, não, mas o anjo apareceu e ele falou aquilo. E Maria é uma pessoa pura. Deus deve ter escolhido ela por isso. Mas de repente tudo começou a dar errado. Uma viagem, a mulher dele presta a dar à luz em cima de um jumentinho. Uma viagem dura, difícil. Longe dos pais, não tinha mãe para ajudar no parto, não tinha nada. Sabe quando tudo começa a dar errado? Você sabe, não sabe? Sabe. A gente sabe como é que é. E de repente ele procurou lugar, não tinha lugar nenhum. E ofereceram para ele o que mesmo? Uma estrebaria é um nome muito bonito para um lugar que é um curral. Aquilo tinha cheiro de curral. Aquilo fedia fezes e urina. E você já viu esses desenhos onde aparece assim, o capim penteadinho no meio, parece um cabelinho assim repartido? Aquilo ali é história, acha? É invenção do povo. Aquilo era um tanto de palha juntado ali com um pano em cima, para o bebê deitar ali. Tinha mais bicho vendo do que gente. E era o Filho de Deus. Tudo dando errado. Tudo dando errado. E você sabe como é que as coisas darem errado, né? De repente, na vida da gente, todas as coisas começam a dar errado, e dar errado, e dar errado. Estava dando errado? Depois que nasceu um bebê, como se não fosse o suficiente, Deus assim, vai para o Egito. Mas como para o Egito? Nós saímos de casa só para o neném nascer, para fazer um recenseamento, o Senhor está mandando ir para o Egito. Mandou ir para o Egito. E eles ficaram no Egito. E quantas vezes a gente vê a vida da gente mudando de rumo assim, e a gente fica desesperado e diz assim, meu Deus, está tudo dando errado. Está tudo dando errado, tudo dando errado. Tudo dando errado. Será que para quem ama a Deus alguma coisa dá errado? Acontece que do outro lado do véu que separa esse mundo do mundo espiritual, tem um mundo espiritual aqui ao nosso redor, não é? A gente esquece dele. É porque aqui no mundo real, ou será que lá é o mundo real? Qual é o mundo real? É esse ou aquele? O que você acha? Os dois? Mas Jesus disse que aqui a traça e a ferrugem corroem. Ele falou para a gente não ajuntar tesouro nem prata aqui. Ele falou também que esse mundo vai passar. Não falou? Ele falou que aqui tudo acaba, tudo se consome. Mas ele disse que lá não. Então o mundo virtual é esse aqui. O real é aquele lá. E tem um véu separando os nossos olhos e nós não enxergamos o mundo espiritual. No mundo espiritual, a cena do nascimento de Jesus não é a cena do José e o jumentinho e a Maria e o bebê Jesus deitado num bercinho de palha. No Apocalipse, a cena, o que estava acontecendo por trás no mundo espiritual era o seguinte: um dragão, João viu, tão poderoso, capaz de com a sua cauda derrubar 1/3 dos anjos do céu, Satanás. Ele persegue uma mulher grávida, prestes a dar à luz um filho varão. E ele fica de frente para a mulher, esperando o filho dela nascer, para ele devorar o filho dela. Então Deus, o Senhor do universo, ele age num mundo que é usurpado pelo dragão, onde Deus, entre aspas, não pode mudar tudo o que ele quer.
Ele se limita a não mudar pela liberdade de escolha do ser humano, mas Deus, através da vontade, da escolha de José e de Maria, que escolheram se colocar nas mãos de Deus, Deus os livra da boca do dragão, e Deus os manda para Belém, e Deus, ao trazer os magos que vieram do Oriente, Ele diz, não voltem pelo mesmo lugar, porque Herodes quer matar o menino, e Ele diz para os dois, fujam para o Egito, e os dois ficam lá pensando, está tudo dando errado, será que é o Filho de Deus mesmo? Meu Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus se importa com você, mas você não consegue ver o que está acontecendo do outro lado do véu, no mundo espiritual. Você não consegue ver como é que o inimigo cerca você, você não consegue ver como é que o inimigo, ele tenta abocanhar você, e como Deus está fazendo um esforço. Eu fico imaginando, para que essa palavra se cumpra, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, Deus tem que mover todo o mundo espiritual. Quantos anjos, que exército de anjos Deus move, para que todas as coisas que acontecem com você, contribuam para o seu bem. Bem? Como assim? Para o bem. Como para o bem? Tudo contribui para o bem? No mundo espiritual, como é que o diabo se move? Olha o que diz ali. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge. Isso é a Bíblia. O diabo está... Você não fica apavorado de pensar nisso? Eu fazia caminhada em Jacareí, acho que é o percurso de mais cachorros que eu já vi na minha vida. E num lugar lá em cima, num morro, quando você já estava morto de subir aquele morro assim, tinha do lado direito um Rottweiler. Ele não era só um Rottweiler, ele era de 1 ano mais ou menos. Ele parecia um urso assim. Ele era muito forte. E aquele Rottweiler, ele me metia muito medo, porque ele não latia. Ele não latia. Ele vinha e trombava com o portão assim. E ele fungava. Ele falava, desse jeito. E corria de um lado para o outro no portão, e batia no portão. E eu ficava orando, dizendo, Senhor, se esse cachorro escapa daí um dia, você já imaginou que ele não vai gostar de dar umas mordidas no gordinho? Olha, segura esse bichinho aí. E ele vinha e batia para lá e para cá, e eu ficava, toda vez eu olhava para ele, e eu lembrava desse texto. O diabo fica rodeando você o tempo todo, ele espera uma brecha. Você sabe o que ele está esperando? Você desconectar. Desconectou, ele vem. Por que desconectar? Porque se você estiver conectado, sabe como é que Deus se move no mundo espiritual? Deixa eu ver. Aí, sabe como é que Deus se move no mundo espiritual? Salmo 139, 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. A Nova Tradução da linguagem de hoje diz que tu estás por todos os lados. E aí eu entendi por que o diabo fica rodeando, parece um bobo, né? É porque Deus está lá, ele faz um campo de força. Quando eu conecto com Deus, campo de força. E o diabo quer chegar, mas ele não consegue. O máximo que ele pode fazer é fungar como um leão, e ficar batendo ali naquele negócio, chacoalhando o portão. E eu passo, e o tempo todo, imagina essa cena, eu gosto de imaginar essa cena aqui, eu indo para o banco e Deus na frente, atrás, ao meu redor, o tempo todo, aquele tanto de anjo, o diabo andando ao redor, doidinho, feito um leão, tentando me tragar, e eu ali conectado com Jesus, e eu indo para a escola, eu em contato com os meus colegas, eu indo para uma reunião no trabalho, eu subindo a escada, eu subindo um telhado, eu limpando uma casa, e o tempo todo, Deus ali, ao meu redor, e o diabo ao redor, tentando me tragar, o tempo todo, buscando. Eu tenho que voltar ao outro slide. Longo tempo, livro Profetas e Reis. Longo tempo havia Israel permanecido na fornalha da aflição.
por causa dos seus pecados, havia sido quase consumido no fogo que Satanás e seus agentes haviam acendido para a sua destruição. Mas Deus tinha agora estendido a sua mão para tirá-los. Quem é que acende o fogo da fornalha da nossa vida? Quem é? É Deus? Quem é? Satanás. Ele acende o fogo da fornalha, não é Deus. E eu quero que você ouça, presta atenção nisso aqui, bastante. Não deixa de prestar atenção. Nunca pense que é Deus quem acende a fornalha para tentar você. Nunca pense que Deus é quem acende o fogo da fornalha para provar você. Não é Ele quem traz maldições, não é Ele quem traz problemas, não é Ele quem causa o mal na nossa vida. Ele nunca acende o fogo da fornalha. Não é Ele que faz isso. Você consegue entender isso? Entende? Ele nunca acende o fogo da fornalha. Quem acende é Satanás, é o inimigo. Então como é que a coisa acontece? Você vai entender até daqui a pouco. Há pouco tempo uma diaconisa da minha igreja chegou para mim desesperada. Ela é uma pessoa muito fiel a Deus. Ela é sozinha. Ela disse: pastor, eu estou sofrendo muito do meu trabalho porque eu testemunho muito lá. Distribuí muito livro, orei com muitas pessoas. E eu tenho uma chefe que não gosta de mim, não gosta de religião. E ela já me proibiu de falar com as pessoas. E eu vou só nas horas de folga, nos momentos em que eu não estou trabalhando. Só que ela me persegue, me persegue, me persegue. Pastor, todas as pessoas lá se voltaram contra mim, porque ela foi colocando as pessoas contra mim. Ela foi armando situações. Só tem uma pessoa que concorda comigo, mas ele é membro de uma outra igreja. É uma pessoa muito boa, mas ele acredita que quando um cristão sofre, é porque ele não tem fé suficiente e Deus não o está protegendo. Por isso, outro dia ele veio e pediu para orar por mim. E ele estendeu a mão, eu não queria que ele impusesse a mão sobre mim, e eu abaixei, mas ele baixou a mão em cima de mim, e eu não queria, eu tirava a minha cabeça, e pastor, não sabia o que fazer, e ele orou expulsando o inimigo de mim. Pastor, eu não tenho inimigo, eu tenho Deus, eu estou conectada com Deus, eu oro, eu estou ligada com Deus o dia inteiro, eu testemunho de Jesus. Pastor, fala para mim, Deus honra os seus filhos, não é mesmo, pastor? Deus vai fazer essa coisa dar uma volta, não vai, pastor? Porque é o que eu espero de Deus. E Ele vai me colocar numa posição onde as pessoas vão olhar e vão dizer assim: ela seguia Deus e ela foi favorecida. Deus vai fazer isso comigo, não vai, pastor? O que você acha? Vai ou não vai? Eu disse para ela: lembra do José do Egito? Quanto mais ele era fiel a Deus, mais piorava a vida dele. Ele era filho herdeiro, foi para o fundo do poço. Achou que lá era o pior lugar do mundo. Mas daí ele foi vendido como escravo. Depois de escravo, ele se tornou escravo prisioneiro. Quanto mais ele era fiel a Deus, mais a coisa piorava. E ela disse: mas no final ele se tornou governador do Egito, não foi, pastor? Eu falei: estou lembrando agora do João Batista. João Batista era o seguinte: Jesus estava vivendo ali na mesma época. Ele não entendia por que Jesus não foi tirá-lo da prisão. Jesus podia ou não podia? Podia. Ele tinha todo o poder para fazer aquilo. Mas João Batista morreu decapitado. E eu não sei nem se ele entendeu por que ele morreu. Porque qualquer um de nós ia dizer assim: faço o que Deus me pede, santifico minha vida, batizo pessoas, prego o evangelho, batizo o próprio Jesus e me larga na prisão para eu morrer aqui. Eu não estou podendo nem ver os milagres que Ele faz. Eu queria pelo menos ver os milagres dEle, mas não consigo ver. E sabe, eu tenho uma outra convicção aqui comigo, que quando Jesus ressuscitou e que aquele povo ressuscitou com Ele,
que o João Batista estava também. Sabe por quê? Diz ali na Bíblia que eles entraram na cidade e foram reconhecidos. Você imagina se o Moisés estivesse aqui hoje na igreja, a gente ia reconhecer ele? Não, ninguém viu. Ah, mas eu já vi o livro Belas Histórias da Bíblia. Mas nem que Jesus estivesse aqui, porque ele era diferente do que pintam. Assim o João Batista, para o povo conhecer, tinha que ter conhecido. O João Batista provavelmente ressuscitou e está lá com Jesus. Jesus tinha um outro plano para a vida dele, assim como ele tinha para o Moisés também. Então, Deus honra os seus filhos? Ah, Deus honra, mas muitas vezes não como a gente espera que seja. Eu não vou poder ler e nem comentar Hebreus 12, de 4 a 13. Anota esse texto. Faz a sua lição de casa hoje ou amanhã pela madrugada. Hebreus 12, de 4 a 13. Para você entender como é que Deus trata, como é que Ele faz conosco, como é que o carinho dEle conosco. Presta atenção em Malaquias 3:2. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo seja necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmada, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A última pergunta tinha sido: para que ser provado pelo fogo? Para que o valor da vossa fé faça o quê? Redunde em glória, honra ao Senhor Deus. Para que mesmo então? Para que a minha fé seja purificada do meu eu. Como é difícil esse negócio de tirar o eu não é? Quando alguém diz assim, como é que eu posso aceitar Jesus? Se alguém disser assim, eu quero aceitar Jesus, como é que eu faço? Jesus deu a receita. Todo aquele que quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. É fácil isso, não é? É muito difícil. É muito difícil. Toda vez que eu quero me livrar do meu eu, o eu aparece de novo. Toda vez que eu quero tirá-lo de lado, ele aparece de novo. E Jesus diz assim para você e para mim: quero oferecer-te a minha fé, a fé de Jesus, que é motivada pelo puro amor, em troca da tua fé, que é centralizada no eu. Toda pessoa que vem para Jesus pela primeira vez, ele vem por motivos egoístas. Toda pessoa. Assim como toda pessoa que começa a se relacionar com alguém do outro sexo, também é por motivos egoístas. É assim, eu estou apaixonado por você, sabe por quê? Você é linda. Isso, em outras palavras, quer dizer assim, você me dá prazer. Você é muito legal. Em outras palavras, eu estou dizendo assim, você me agrada. Então eu estou com você por causa de mim, não por causa de você. Motivos egoístas. É assim que a gente faz. E depois essa paixão que está envolvida por egoísmo, na vida ela tem que ser transformada em amor. E é por isso que muitos casamentos não vão para frente. As pessoas não conseguem transformar paixão em amor, não conseguem tirar o eu e colocar o ela. Eu tenho que amar você por você e não por mim. E quando eu começo a amar você por você, quem ama de verdade o outro, permanece com o outro, mesmo quando o outro está doente. Cumpre os votos matrimoniais, com amor pela pessoa. Agora, quando você centraliza em você, você espera que o outro agrade você e que faça as suas vontades. E com Deus é a mesma coisa. Eu vou para Deus por motivos egoístas, é porque eu quero ser salvo. Nós vivemos a fase do eu, o cristianismo inteiro anda pregando isso para todo lado. Vem aqui, entrega para Jesus a sua vida e a sua carteira, e Jesus vai transformar você. Ele vai dar para você emprego, Ele vai tirar você de mendigo, vai transformar você em empresário, Ele vai dar dinheiro, Ele vai curar você. E é por isso que o colega da minha diaconisa pensa assim. Ele pensa, se alguém entregou a vida para Deus, Deus vai transformar a vida dele num jardim de rosas. É isso. E Jesus diz, no mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como é que ele venceu? Na cruz. Nós seguimos um Deus que venceu o mundo pendurado numa cruz. E ele diz, o servo não é melhor do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, vão perseguir a vós. Vão perseguir vocês também. E eu fico pensando, a gente se esquece para que Jesus nos chama.
Porque no primeiro momento da igreja cristã, quando os cristãos eram chamados para se converterem, eles eram chamados para morrer nas fogueiras, para serem perseguidos e devorados pelos animais. Eles eram chamados para honrar a sua fé. E hoje, o mundo cristão está chamando o mundo não cristão para vir para a igreja para serem satisfeitas as suas vontades e os seus desejos, como se Deus fosse o gênio do Aladim, da lâmpada de Aladim. Mas Deus está dizendo, Jesus está dizendo, eu quero oferecer para você a minha fé, o meu amor, que é motivado pelo puro amor, em troca da sua fé, que é centralizada em você, no seu eu. Você vive cobrando Deus, você não pode passar por provação nenhuma. Lembra de Pedro? Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás reclamou você, para peneirar você como trigo. De novo, quem que vai peneirar como trigo é? Satanás. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus está fazendo isso por você. Ele está intercedendo, Ele está rogando a Deus por você. O inimigo está cirandando você, e Jesus intercedendo, para a sua fé não desfalecer. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça a teus irmãos. E essas palavras foram duras para Pedro, porque Pedro já achava que era convertido. E talvez seja isso que tenha causado, esse efeito tenha causado no seu coração, você se dá de frente com a mensagem de que você é morno. Você diz, não sou morno, eu sou quente. O que Jesus disse para Pedro? Pedro diz assim, Senhor, estou disposto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Que coisa triste. Jesus abandonou Pedro quando ele abandonou Jesus? Abandonou? Eu fico bobo de ver esse texto aqui. Jesus, depois de ressuscitar. Ide, dizei a seus discípulos, o anjo dizendo, aos discípulos de Jesus e a Pedro, que ele, Jesus, vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis. Por que ia Pedro? Por quê? É porque ele sabia que o Pedro estava acabado, arrasado, porque ele tinha prometido que ia ser fiel a Jesus e ele abandonou Jesus. E Jesus, quando mandou o anjo falar lá com Maria, diz assim, não esquece, anjo, fala para Maria, não esquece de avisar o Pedro também. Sabe quando você dá um recadinho? Fala, não esquece de falar para o Pedro também, particularmente assim. Todo mundo, mas o Pedro também. Fala para o Pedro. Fala para ele não ficar triste. Estou ligando para aquilo, não. Já esqueci. Fala para ele que eu estou indo na frente, vou encontrar com ele lá na Galileia. Jesus não esquece de você nunca, nem quando você trai. Seguidas vezes. Nem quando você sabia e traiu. Não você prometeu 1 milhão de vezes e ainda fez errado de novo. E lá em João 21, Jesus chega para Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes. E 3 vezes ele reafirma o amor dele por Jesus. Não foi assim? E se você vê o joguinho de palavras, Jesus disse, você me ama, você me ágape. O amor puro, perfeito, o amor de Jesus. E Pedro responde, eu te filéu. Eu te amo, mas eu te amo, Senhor Jesus. Eu não sei amar o Senhor com esse amor ágape que o Senhor está falando. É um amor, é esse amor perneta que eu tenho aqui. Capenga. É esse tipo de amor que eu consigo ter. E Jesus pergunta de novo, mas Pedro, você me agape? Ele diz, eu te filéu. E na terceira vez Jesus diz assim, tá bom, Pedro, você me filéu? Eu te filéu, Jesus. Estou entendendo, Pedro. Eu completo. Você não vai conseguir mesmo. Eu vou chamar você para ser pastor das minhas ovelhas. Se Pedro estivesse aqui e eu perguntasse assim, por que você está aqui nessa igreja, Pedro? O Pedro ia dizer assim, porque Jesus me chamou. Por que você está aqui na igreja hoje? Quero ouvir sua resposta. Amém. Vamos falar de novo. Por que você está aqui hoje? Ele chamou você. Esqueceu disso em algum momento da sua vida? Está achando que veio por causa de um amigo, de alguém? Não. Jesus chamou você. Por isso que você está aqui. E eu ia dizer, Pedro, Jesus chamou para quê? Eu ia dizer, primeiro ele chamou para ser pescador de homens, mas eu traí. Mas aí ele me chamou para ser
pastor de ovelhas. Para que Jesus te chamou? Eu vou tomar água enquanto você responde bem forte. Vamos lá, para que Ele te chamou? Então você não é ovelha? Você é pastor? Você é ovelha ou você é pastor? Você é ovelha de Jesus, mas você é pastor dos seus irmãos. Pastor Jimmy está aí? Vai dar uma voltinha lá fora. Não é ele que é o pastor, gente. Eu vou dizer para você, nós temos um câncer, que é um pensamento na nossa cabeça. Nós, a geração do show, do evento, do auditório, a gente quer sentar na igreja e ser pastoreado por um homem. Quando Jesus chamou você para pastorear, Jesus, ele tinha tanta pressa que o evangelho chegasse ao mundo inteiro, que ele pastoreou só 12. Porque ele sabia que se ele pastoreasse mais do que 12, ele não ia conseguir. E ele era Jesus. E dos 12 que ele pastoreou, um abandonou, traiu. Mais do que 12 não dá para pastorear. O pastor precisa que você seja pastor, pastora. Não é ficar sentado. Irmãos, eu vou dizer para vocês, eu fico com pena do irmão quando eu vou fazer uma visita na casa dele assim, pastor, obrigado pela sua visita. Eu nunca fui visitado por um pastor. E eu tenho vontade de dizer, irmão, você visitou quantas vezes alguém? Quantas vezes? Você está achando que eu sou o seu pastor? Eu sou ovelhinha de Jesus. Você é pastor. Jesus chamou você para ser pastor de ovelhas. Só tem um jeito de pastorear as ovelhas. Eu cuido de uma igreja de 2.300 membros. Ele cuida de uma igreja de 150 membros. Como é que alguém vai pastorear 150? Se ele passasse aqui um ano e visitasse todos vocês uma vez por ano, isso é pastorear? Não. Pastorear é conviver, é curar a ferida, é acompanhar. Pastorear é mentorear a pessoa, é estar junto. E é impossível fazer isso com 150 pessoas. Você tem que estar junto do seu irmão. Mas você se fecha e você assimila o que Babilônia te ensina, a minha privacidade. Pois manda essa privacidade para o lixo. Nós temos que estar um ligado no outro, um ajudando o outro, carregando o outro, carregadores de paralíticos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe como é que é esse bem que eu vejo? Você pega o teu filhinho de 3 anos que viu você comprar no supermercado um pote de sorvete, que aqui deve ser desse tamanho mais ou menos, que tudo é grande, né? Aí você traz para casa, coloca no seu congelador, que deve ser enorme também. E aí ele diz assim, está morrendo de fome, o almoço está demorando, diz, pai, quero sorvete agora. Não, filho, é para depois do almoço. Pai, eu quero agora. Filho, é para depois do almoço. Pai, eu quero agora. Ele começa a chorar, a fazer aquele escarcéu. E você diz assim, quietinho. Você tem que entender, é para depois do almoço. Ele diz, você é um chato. Você diz, filho, é para o seu bem. Ele diz, ah, bom, por que não falou antes? Oxe. É assim que ele faz, não é? De maneira alguma. E a gente cresce e continua fazendo igualzinho. A gente passa por problemas, sabe o José e a Maria? Deus tentando livrar os dois da boca do dragão que está se movendo no mundo espiritual. Deus tentando livrar Pedro. Jesus dizendo assim, eu clamei a Deus porque o diabo pediu a tua alma. E eu estou tirando você daqui e dali. Eu estou procurando pedir para Deus, rogar, clamar para Deus. E a gente vive reclamando, dizendo, Deus não me protege, olha o que está acontecendo com a minha vida, porque eu tenho que ir para cá, depois eu tenho que ir para lá, eu não sei se eu fico aqui ou se eu vou para o Brasil, eu não sei o que vai acontecer de mim. E Deus está dizendo, filho, eu estou tentando direcionar a sua vida para a vida eterna, é para o seu bem. Você está entendendo? É para o seu bem. Então eu aprendi que a melhor maneira de eu enxergar esse verso é assim, se eu amo a Deus, mesmo quando parece que tudo está dando errado, na verdade tudo está dando certo. Entendeu? Nunca
nada dá errado para quem ama a Deus. Está tudo dando certo. Parece que está dando errado, mas lá no fundo, está dando certo. De acordo com aquilo que Deus planejou, porque você colocou a sua vida na mão dele. Então você vai viver a realidade que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa ele fazer o resto. Pede para ele resolver. Se você não sabe o que resolver, pede para ele. Diz: Deus, não sei, resolve aí. Resolve. E ele vai resolver. E quando ele resolver, diz assim: Senhor, estou mal, mas eu sei que eu estou bem. Então me ajuda aqui, porque eu tenho que engolir agora essa coisa. Me ajuda a engolir, porque eu odeio remédio. Então me ajuda a engolir esse remédio. E aí a minha fé vai sendo purificada. Esse texto, eu amo esse texto. Ele diz assim: aflições são frequentemente misericórdias disfarçadas, diz a serva do Senhor. O Senhor considera nossas aflições graciosa e distintamente, Ele as limita e as distribui. Ó, vem cá uma afliçãozinha para você, uma para você, essa aqui. Não, peraí, para você essa aqui está grande demais. Vem você que está mais fortinho, ó, vai para você. Ele considera, Ele limita. Não, peraí, está grande demais. Dá uma diminuída. Agora vai para você. E vem. Mas não foi ele que fez a fornalha. Ele recebe aquilo, considera, limita e distribui graciosamente. Você sabe o que é graciosamente? É a graça de Jesus. Sabe quando o seu filho tem que aprender a viver a vida? Você é malvado com ele, né? Larga. Quando o nosso filho mais velho foi para o colégio, chorei, mas chorei muito mesmo. Entrei no quarto dele em casa assim, chorei um monte. E eu tinha dito para ele: filho, se quiser voltar, liga para o pai que eu vou te buscar na hora. Eu falei isso mesmo. Mas ele não ligou. Mas quando passou lá um mês, ele disse assim: pai, é o seguinte, eu só vou ficar esse semestre aqui, eu vou terminar o semestre e eu vou voltar para casa. Tá bom, meu filho, volta mesmo. Mas daí no semestre ele disse: não, pai, eu vou terminar o ano. E depois, no fim do ano, ele já não queria voltar mais. Ele sofreu, não sofreu? Mas ele cresceu. Ele cresceu. A gente cresce assim. Se você pensar os momentos que você mais cresceu na sua vida, você vai ver que cresceu mais no sofrimento do que nos momentos de alegria. Vou contar a história da Anésia. A Anésia é membro da minha igreja. Uma pessoa maravilhosa. Diretora de ADRA da minha igreja. Há 2 semanas a Anésia chegou e disse para mim: pastor, eu moro num prédio onde tem um apartamento por andar. E lá é muito difícil da gente testemunhar. Porque quando entra no elevador, já não entra ninguém com a gente, você entra sozinho, porque quando abre a porta do elevador, você está dentro do apartamento já. Então a gente não encontra o vizinho nem no elevador. E fazendo um parênteses, eu tenho pedido para Deus me dar frases para eu testemunhar dentro do elevador. E é difícil, viu? Porque depende, o vizinho, por exemplo, do 19º andar, eu moro no 17º, esse é melhor, porque dá para conversar com ele uns 18 segundos. Agora, o que mora no 3º andar é difícil, dura uns 5, 6 no máximo. Quando você começa, a porta abriu, já não deu mais nada. Né? Agora, a Anésia nem encontra no elevador. Ela diz: acontece, pastor, que eu distribuo livro e tal, mas não é a mesma coisa. Bom, faz 2 semanas, a vizinha de baixo reclamou que estava vazando água do meu banheiro no banheiro dela. E nós começamos, onde que é? Em tal lugar. Bom, aí quebramos ali, não era. Aí o pedreiro quebrou mais um pouco para lá, também não era. Quebrou ali, liga para ela. Mas é tal, aí quebrou ali. Pastor, meu banheiro está quebradaço assim. Quebrou tanto, pastor, que hoje do meu banheiro tem um buraco e eu vejo o banheiro dela lá embaixo. Ela falou para mim. E não para o vazamento, pastor. Aí nós ligamos para ela e dizemos: olha, será que a gente podia ir aí para ver onde é que está pingando? Para a gente ter uma... Pode vir, sem problema. Aí fomos. Chegamos lá embaixo, olhamos. Poxa, é ali o vazamento. Talvez tivesse sido melhor quebrar do seu teto, não do nosso banheiro, né? Porque ia chegar mais fácil lá. Conversa vai, conversa vem. A vizinha disse assim para mim: sabe que
eu ouço de sábado você andando de salto no seu quarto, em cima do meu quarto. E eu fico pensando, ela deve estar arrumada para ir para a igreja. Que vontade de ir para a igreja com ela. Aí a Nésia falou, puxa, mas amanhã tem uma série evangelística que o pastor está fazendo lá na igreja. Vamos comigo. Era o último domingo do clamor da meia-noite. O último da série, do semestre. E eu fiquei orando e esperando. E a Anésia estava sentada com a vizinha dela, assim. E quando eu fiz o apelo final para aceitar Jesus, a vizinha veio, junto com a Anésia. E ela se inscreveu para fazer estudo bíblico. E a Anésia disse, pastor, você não acredita, depois que ela veio na igreja, parou de pingar. Ela disse, eu nunca fiquei tão feliz por ter o meu banheiro todo quebrado. Já pensou? Como é que Deus age e como é que Ele movimenta todo mundo espiritual para Ele poder alcançar um ser humano que está desejoso de ouvir a palavra de Deus e que não consegue, porque não sabe como. E Deus movimenta o mundo espiritual para chegar naquela pessoa. Deus um dia movimentou o mundo espiritual para chegar em você, no seu pai, na sua mãe, na sua avó. E Deus movimenta a cada dia o mundo espiritual para que todas as coisas contribuem para o seu bem. Mas nesse mundo de pecado, a gente passa pela fornalha da aflição. E Deus vai provando a gente no fogo. Não no fogo que Ele acendeu, mas que o diabo acendeu. Mas Deus, não se preocupe, Ele recebe as aflições, Ele limita e distribui através do canal da sua graça. Por isso Ele não dá para você provação maior do que você possa suportar. Mas você tem que lembrar que Deus está dirigindo. Está tudo na mão de Deus. Quando você entrega a vida na mão de Deus, nada dá errado. Pode parecer que está dando errado, mas está tudo dando certo. Por misericórdia. Você precisa entender isso. Eu preciso entender e preciso aceitar. E saber o que é cantar e louvar no meio da dor e no meio da aflição. Saber confiar, pedir, dizer, Senhor, coloco na tua mão. Isso é fé, não é mandar a montanha sair daqui e ir para lá. Eu confio em ti, Senhor. Toma tudo nas tuas mãos. Deus quer dirigir a sua vida. Quer colocar a tua vida na mão de Deus? O apelo dele para você hoje é esse. Eu vou te dizer, não é um apelo fácil da gente aceitar. É de você dizer, Senhor, eu já coloquei na tua mão, por isso eu não me preocupo. Eu só sei o seguinte, se tiver difícil demais de engolir, o Senhor me ajuda. Se tiver difícil demais de aceitar esse remédio amargo, me ajuda a aguentar e passar por isso. E me ajuda a aprender. Cada vez que alguma coisa difícil acontece na minha vida, eu olho e digo assim, tá bom, Senhor. O que eu não aprendi, que eu estou precisando aprender? Tem alguma lição que eu perdi no passado? Mas, Senhor, faz o favor, me mostra, porque está tão difícil que eu não quero 2 vezes a mesma lição. Então me mostra para eu aprender de vez essa coisa. O que eu tenho que aprender? Eu já sei que Ele antes limitou, diminuiu a minha aflição. Disse, toma aí, com carinho. Uma aprovaçãozinha com carinho para você. Quer entregar a vida na mão de Jesus? Quer? Então entrega. Entrega de vez. Entrega de uma vez por todas. Não fica segurando, não. Entrega. Entrega. E diz, Senhor, mesmo que eu sofra, eu passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu seja afligido, mesmo que pareça que tudo está dando errado, vai na frente, porque eu sou teu, eu não abro mão disso. É o Senhor quem dirige tudo, o universo inteiro e a minha vida também. Eu quero cantar a última música, não sei se eu vou aguentar não, se eu não aguentar numa partezinha eu paro. Mas você vai responder esse apelo, tá bom? Você vai fazer essa entrega. E essa entrega, de novo, tem que ser feita do seu coração para o coração de Deus. Então, não me incomode chamar você para vir na frente, não. Enquanto eu estiver cantando, fala com Deus, ora para Ele.
põe na mão dele, diz: Senhor, me ajuda, eu estou querendo entregar tudo para o Senhor, mas eu estou segurando, eu entrego tudo na tua mão. Faz essa entrega. A música vai tocar lá agora. Enquanto ela toca, o Espírito de Deus toca o seu coração. E você tem que fazer essa oração. Senhor, eu não tenho força, mas eu confio na tua força. Então, Senhor, guia tudo. Pode pôr a música. Guia tudo. Está tudo na tua mão. Opere em mim o que eu não posso operar. Faz por mim o que eu não posso fazer. Fala com Ele. Na baixa da maré, sentado junto à praia, pedi que o mar levasse uma pergunta para Deus. Senhor, será que sabes como é duro aqui viver? Sofrer, chorar, ter fome e ver queridos a morrer. Na areia adormeci e de repente amanheceu. O sol deu vida a tudo e trouxe paz ao coração. Senti a brisa mansa, o Santo Espírito me encheu. E a voz do mar me trouxe uma resposta do meu Deus. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Então chegou a vez do meu Senhor me perguntar: será que já pensou como é difícil ser seu Deus? Falar pela palavra sem ninguém acreditar, querer falar de perto e ter que usar a voz do mar. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Ser Deus é ser um pai que foi traído pelos filhos, é dar a salvação a quem deseja se perder. Eu sei o que é ser anjo, o que é ser homem e ser Deus, mas de todas essas coisas, a mais difícil é ser Deus. Senhor, nós sabemos que o Senhor daí de cima rege o universo, comanda tudo, Pai. Sabemos que o Senhor move o mundo espiritual para que todas as coisas possam contribuir para o nosso bem, o bem maior, para a salvação, a vida eterna. Mas como é difícil ser um ser humano, Pai, o Senhor sabe disso. Porque um dia lá na cruz do Calvário,
tomado pela humanidade, o Senhor se sentiu desamparado por Deus e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Nos sentimos desamparados tantas vezes, Pai. É que não conseguimos ver o que está acontecendo do outro lado do véu. Ó Senhor, coloca em nós a sua mão, dá o seu abraço para nós, para que a gente possa se sentir confortado, mesmo quando passa pela fornalha da aflição, mesmo quando passamos por provações e pelo vale da sombra da morte. Mas ajuda-nos, Pai, a lembrar de que as provações servem para purificar a nossa fé e fazer com que ela cresça. Opera isso em nós, Pai, porque nós não sentimos isso muitas vezes. Queremos ser fiéis, Pai. Precisamos comprar essa fé provada no fogo, essa fé cheia do amor de Jesus, um amor desinteressado. Ó Senhor, nos ajuda, porque isso é sobre-humano, nós não sabemos e não conseguimos fazer. Nos ajuda, Pai. Toma nas suas mãos cada filho e filha sua que fez uma entrega hoje da sua vida, Pai. Que confiem, que descansem e que tenham paz, mesmo em meio à tempestade. Em nome de Jesus, amém. A partir de amanhã eu vou começar um capítulo da minha história, tá bom? A partir de segunda-feira, que eu disse que ia compartilhar com vocês. Então, a partir de amanhã, eu vou pregar um pouquinho menos e colocar 15 minutos da história. Deus abençoe. Obrigado pela palavra de Deus que você trouxe para nós hoje. Então, amanhã a gente continua às 7h30, todos estão convidados a estar aqui com a gente. Na sexta-feira, nós vamos ter a Santa Ceia, que é a cerimônia que Jesus instituiu para a gente participar juntos. Então, façam planos de participar com a gente. Ok, aqueles que são diáconos e diaconisas ajudam a gente a arrumar a igreja, que amanhã tem um evento grande aqui pela manhã, então a gente tem que tirar os equipamentos agora à noite, tá bom? Outra coisa importante, sábado a gente vai ter um musical especial que ele e a Maricel estarão fazendo no final do sábado, às 6h30 da tarde, tá? E é um momento especial que nós vamos ter no sábado que vem de trazer uma oferta a Deus em celebração pelos 14 anos da nossa igreja. Então, se você puder se preparar e dedicar uma oferta especial ao nosso Deus, tá? E, enfim, e você que é mulher, o programa nosso vai terminar domingo que vem à noite, uma celebração só para mulheres, um culto especial de gratidão a Deus, tá bom? Uma boa noite a todos.